Bom, o vídeo de hoje é um pouco mais explicativo, ele não é um vídeo prático, onde a gente vai pegar, criar um fluxo, criar um projeto. Hoje é um vídeo porque muitas pessoas têm mandado no grupo e também nos comentários que não entendem bem a dinâmica entre a gente, quando utilizar o GPT, quando utilizar um DeFi, quando utilizar um N8N. Eu já fiz um vídeo falando um pouco sobre as ferramentas, mas esse eu vou explicar sobre os dois principais tipos, na verdade os três. Mas os principais são agentes e fluxos. Então, se você quiser entender a dinâmica e quando utilizar cada um, fica até o final do vídeo. Aí, antes de começar o vídeo, eu quero lembrar você de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e deixar um comentário caso tenha alguma dúvida. Convido você também a participar do Next Minds, que é um grupo do WhatsApp e também uma comunidade no Círculo, onde eu disponibilizo gratuitamente vários materiais e tiro dúvidas. Inclusive, todos os vídeos aqui do YouTube, você vai encontrar os arquivos para download lá no Círculo do Next Minds. Ele é gratuito. Nós temos também uma plataforma paga que é a Next Level, que dá acesso a agents, algumas outras plataformas, além de um grupo extra e várias aulas e lives semanais extras com mais ensinamento e mais fluxo para download. Mas lembrando, para você baixar o que tem aqui no YouTube, não precisa ser da Next Level. Isso é apenas algo a mais, um plus a mais, onde você vai ter fluxos mais completos. Não se esqueça, se inscreva aqui no canal, curte esse vídeo, que vai estar me ajudando bastante. Agora vamos voltar para o vídeo. Bom, o tema que eu vou abordar hoje são agentes versus fluxos, mas tem um terceiro item também que a gente vai comentar. Primeiramente, eu quero explicar um pouco a diferença entre o funcionamento quando você vai implementar isso a um cliente ou a um projeto que você tem. Eu não vou trabalhar aqui agora, falar hoje sobre a conexão, por exemplo, com o WhatsApp, com o Instagram, com o Facebook. Hoje eu vou tirar dúvidas sobre agentes e fluxos e eu vou gravar um outro vídeo falando sobre essa outra conexão, que é de onde vem a mensagem do seu cliente, do usuário do seu cliente para o agente ou para o fluxo. Bom, eu estou aqui agora na tela aberta, eu vou mostrar para vocês, explicando como que funciona cada um, certo? Primeiro eu quero explicar um pouco sobre o agente. O que seria o agente? O agente ou o assistente são bem similares, existem algumas diferenças, mas eu não vou entrar nesses detalhes. Agente assistente, ele seria uma LLM com um prompt bem feito, ele pode ou não ter acesso a vários documentos, como você pode ver aí na tela, eu coloquei até um símbolozinho de PDF, entre alguns outros, ele pode ter acesso a vários tipos de documentos, e ele vai responder o seu cliente. O que eu quero que você entenda aqui, para você saber quando utilizar, é a mensagem sai do seu cliente, seja vindo do WhatsApp ou de onde for, ela caminha até esse agente, ele pode ou não consultar os dados dele, ou apenas responder baseado no prompt, e a mensagem volta por esse mesmo ponto de entrada. Se você olhar aqui, eu fiz até um desenho, ela entra até aqui, ele tem acesso caso precise, aí você precisa de um bom prompt para saber quando pesquisar, quando não pesquisar, e a mensagem volta desse mesmo agente para o cliente. Geralmente você precisa de um prompt, se for algo um pouco maior, um projeto maior, você vai precisar de um prompt maior, e em alguns casos ele é ineficiente. Por exemplo, um agente por si só, sem um fluxo, sem uma ferramenta, dificilmente ele vai conseguir gravar uma informação num Google Agenda, num e-mail, entre outras coisas. Porque para isso ele precisa de ferramentas. Agora vamos ao próximo ponto. Vai ser bem curto o vídeo, bem rápido, tá? Porque eu estou sendo bem direto para explicar essas diferenças. Próximo ponto que nós temos aqui agora é o Flow, que seria o Workflow. O N8N tem isso, o DeFi, o próprio Flowise. Eu estou falando das ferramentas que eu utilizo mais, mas existem inúmeras outras, Zapier, entre outras. O Make também e várias outras. Qual que é a diferença principal entre os dois? Vamos lá. Se você ver aqui, eu coloquei até tem duas flechinhas aqui, mas seria somente uma. A flechinha amarela seria a mensagem do seu cliente, que ela entra em um agente. Esse agente, na verdade, nem sempre é um agente. Muitas vezes é um nó de início de fluxo. Esse fluxo recebe isso no começo. Você pode ter um agente, como eu coloquei aqui, para ele definir para que lado vai seguir, mas geralmente não é assim. Ele vai passar para, por exemplo, esse é um cliente para atendimento de suporte. Ele vai seguir aqui. Se o cliente respondeu sim ou não, ele vai ramificando, formando fluxos enormes, mas ele permite acesso a várias ferramentas. Por exemplo, além de acesso a uma base de conhecimento, ele pode acessar ferramentas mais de programação ou chamar APIs, onde ele vai conseguir ler e-mails, ele vai conseguir olhar um banco de dados, ele vai conseguir enviar uma mensagem, vai conseguir agendar um compromisso. Então, são muito mais opções. Porém, ele tem uma pequena ineficiência. Não é bem uma ineficiência, mas algo que atrapalha um pouco na construção e muitas vezes se confunde, fica meio robótico por conta disso. Eu vou explicar para vocês aqui agora. Como a mensagem chega aqui,
Esse agente tem um prompt. Às vezes, vamos supor que seja no DeFi, ele é apenas para classificar as perguntas. Ele entende que o que a pessoa falou é algo sobre suporte. Então, vamos citar um exemplo que ele venha para esse agente do meio. Esse agente do meio é o que vai atender o cliente, mas ele não vai dar diretamente uma resposta só para o cliente, porque ele tem que ter acesso à ferramenta de e-mail, por exemplo, ou de suporte, ou seja lá o que for. Então, ele vai definir para onde que esse cliente vai. Suponhamos que ele vai apenas falar bom dia, alguma coisa. Ele vai responder a mensagem. Essa mensagem vai ter que ter um fluxo com uma saída, que é necessário no fluxo, ele precisa de entrada, certo? E saída. Entrada e saída. Então, entra a mensagem, segue um fluxo e tem uma saída. Na próxima mensagem dele, se ele falar, olha, eu quero enviar um e-mail, então ele vai acionar, vamos supor, outro aqui, vamos colocar esse do e-mail de novo. E-mail não, vamos mudar. Ele quer agendar. Esse aqui vai entender que é um agendamento, vai passar para esse aqui vai acionar a ferramenta e depois vai ter uma saída. Aqui eu coloquei bem pequeno, mas aqui você tem geralmente ramificações enormes. Se o cliente fizer isso, você vai para esse caminho. Se ele fizer outra coisa, você vai para outro caminho. Mais na frente um pouco, tem de novo, se daqui for assim, então você repete partes do fluxo inúmeras vezes. Então, porque às vezes um cliente, no final, você tem que mandar um e-mail, mas às vezes é sobre suporte, às vezes é sobre coisas diferentes. E como o fluxo ele é linear, ele entra aqui e sai aqui a mensagem que ela volta para o cliente. A resposta do cliente, o problema é que ela não consegue, por exemplo, continuar de onde estava. Ela volta no início e tem que ter toda uma lógica, um fluxo. Às vezes, dependendo do fluxo, é muitos agentes, então gasta mais tokens, até ele chegar onde ele estava e então continuar a conversa. Então, essa pequena, como eu falei, uma ineficiência funciona muito bem, muita gente utiliza, porém, depois da inteligência artificial, surgiu uma nova forma que você pode trabalhar isso. Eu uso muito DeFi, uso muito Flowise para isso, mas você pode usar outra ferramenta, que essa outra forma seria o quê? Seria um melhor dos mundos. Vamos unir tanto o nosso agente, certo? Como o nosso fluxo. Eu vou colocar aqui como conjunto, só para você entender. Não dê muita atenção para o desenho, que eu já vou explicar para vocês aqui. Bom, a ideia aqui é o seguinte. A mensagem do cliente vai para um agente, assim como a gente conversou nesse aqui. A mensagem vai para um agente. Chegou nesse agente, ele tem um ou um monte de fluxos. Por que vários fluxos? Você pode ter um fluxo somente para PDF, somente para e-mail, somente para calendário, para você agendar uma visita, e não necessariamente essa ferramenta precisa ter um LLM. Por exemplo, ela pode ser só uma API que grava um agendamento lá no cal.com, assim como eu fiz no outro vídeo aqui do canal. Se você não assistiu, dê uma olhada. Ele pode só ser uma ferramenta que não vai te gastar tokens. E essa ferramenta, quando tiver ok, ela vai dar um retorno. Como eu expliquei, os fluxos são lineares, ela entra e sai. Então, vamos supor que eu mandar um e-mail, ou nesse caso, agendamento, como eu expliquei. A mensagem, vamos vir nesse amarelo aqui, a mensagem vem para um agente, ou para um fluxo normal só de chamada de API. Ele passa, executa a tarefa, no caso, um e-mail, um agendamento ou qualquer outra coisa, e ele dá um retorno para o agente, não para o cliente. Por que é importante isso? Porque em caso você não tenha LLM, a mensagem vem toda em JSON, vem toda codificada. Esse agente tem que estar apto a entender a resposta e então ele molda a mensagem ao cliente. Então você não tem uma perca de memória porque está tudo com esse agente a conversa. Ele não vai ficar toda a mensagem acionando todo o fluxo como era aqui. Toda a mensagem entra e passa por um fluxo. Então a mensagem entra, se não necessitar de nenhuma ferramenta, ele retorna a mensagem. Então o exemplo do cal.com que a gente deu, que eu dei no vídeo, tem lá no Next Level um mais completo, que tem três workflows nele. Na verdade, tem um workflow com 3 funções. Ele só vai acionar o workflow correto, a ferramenta, o flow correto, na hora que for necessário. Então, vou te dar um exemplo de prompt aqui. Vamos continuar com essa questão do atendimento. Você é um atendente de uma loja, passa os dados para ele, você vai falar o seguinte, explicar para ele. Quando você precisar realizar um agendamento, você precisa ter as informações tal, tal e tal, e você vai acionar o fluxo tal, a ferramenta tal. Vamos citar um exemplo esse do meio aqui, esse do lateral aqui, do amarelinho. Você vai usar essa ferramenta e você vai enviar para ela os dados tal, tal e tal. Então, nessa ferramenta, não chega uma mensagem, um pedido, um monte de coisa. Não. Simplesmente chega uma ordem. Faça isso. Ele vai lá, faz e retorna.
Se foi sucesso, esse agente vai responder: olha, consegui agendar a tal horário. Se não for, no caso do agendamento, ele consegue até consultar: olha, a gente não tem horário disponível não tenho esse horário disponível, eu posso te dar um outro horário. Então, eu consigo ter um agente com múltiplos outros agentes, seriam multi-agentes, ou múltiplas outras ferramentas, e ele vai acessar cada um na hora que ele precisar. Então eu posso ter alguém de suporte, alguém de várias coisas diferentes, vários agentes para áreas diferentes, e mais um agente apenas que vai estar encaminhando e respondendo. Por que que isso é importante? Suponhamos que você vai fazer um trabalho mais complexo, que tem parte de suporte, parte de produtos, parte de tira dúvidas, de FAQ. Se você coloca tudo isso num agente só, a chance de delírio, dele confundir a mensagem, passar uma mensagem errada, é muito maior do que se você tiver 3 agentes, um para cada coisa, um só suporte, um só FAQ, um só produtos. E o seu agente vai consultar esse segundo agente para ter a resposta dele. Esse segundo agente vai dar uma resposta melhor, porque ele é especialista em uma coisa só. E o seu agente vai ter essa resposta e vai passar para o seu cliente. Ou seja, é como se você tivesse um secretário, na verdade um gerente ali, que atende o seu cliente, e ele tem vários funcionários que trabalham para ele. E ele consegue acionar somente o certo. E não você precisar entrar, que seria até um exemplo de chatbot, os chatbots mais antigos principalmente. Você lembra que você tem lá a opção 1, 2, 3, 4, depois de uma hora ele se encerra. E quando você manda uma mensagem, você tem que passar por todo aquele processo de novo. Então, isso aqui evita que você passe por aquele processo, evita que você tenha que colocar opções, que é a única forma de você continuar uma conversa ali no chatbot, e fica muito mais fluida a conversa. Então, para mim, o melhor dos mundos é utilizar em conjunto. Eu vou fazer até um pequeno resumo aqui para vocês, que seria: o agente precisa de um prompt bem elaborado, tem acesso a documentos, é uma base de dados, e ele responde apenas ao cliente. Como eu falei, chega a resposta, ele no máximo consulta, ele não aciona ferramentas, a não ser que seja um agente criado, por exemplo, no DeFi, no Flowise, que você adicione ferramentas a ele. Então aí ele já seria em conjunto. Temos o Flow, que permite inúmeras coisas. Aqui eu dei um exemplo até da OpenAI, tá? Do GPT, que você vai lá e cria um assistente. O Flow, a gente pode usar o N8N, que para mim é uma das mais completas ferramentas, porém ela é um pouco mais técnica. Inclusive, você pode colocar agentes lá dentro. Você trabalha um fluxo com diversas integrações, diversas ferramentas. Porém, ele consegue executar tarefa, código, ele permite mais integração, porém tem aquela questão da mensagem linear, como eu falei para vocês. E trabalhar em conjunto, que seria os dois, o melhor dos dois mundos, no caso, os dois ao mesmo tempo. Você pode utilizar para isso DeFi, Flowise, ou você pode utilizar em conjunto, por exemplo, um DeFi, um Flowise, ou até um Zapier, algum outro, em conjunto com o N8N. Você vai pedir para o seu agente acionar um N8N para uma função específica. Eu tenho um exemplo até de agendamento no Google Agenda, aqui no e também no de Google Sheets, que a gente utiliza aqui no canal, acho que tem um vídeo disponível, que é um exemplo disso. Eu posso usar o Flowise ou o DeFi em conjunto com outra ferramenta. Ou o próprio Flowise e o próprio DeFi que fornece para você a opção de ter um agente e ter ferramentas e colocar os dois para trabalharem juntos, onde o seu agente aciona a ferramenta somente na hora certa. Isso economiza tokens, você vai ter fluxo mais preciso, você vai ter respostas melhores e os fluxos não necessariamente são utilizados o tempo todo. Então é somente na hora que for necessário. Acredito que com isso eu consegui explicar, identificar para vocês a diferença entre agente, flow e trabalhar com os dois em conjunto. Seria uma espécie de multi-agentes, que para mim é o mais prático e o melhor, tanto para uso próprio quanto para clientes. E espero que tenha tirado as dúvidas de vocês. Se você tiver mais alguma dúvida, deixa nos comentários. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, curte o vídeo, participa do nosso grupo de WhatsApp, participa da comunidade gratuita do Círculo, que você vai conseguir estar aprendendo mais, tirando dúvidas, tendo outras ferramentas, tendo alguns downloads, vídeos. Além disso, se você quiser algo a mais, você pode acessar o site nextminds.club, vai estar aqui na descrição, que é a porta de entrada para o Next Level, que é o nossa plataforma VIP, onde tem aulas extras, semanalmente temos lives, entre outras ferramentas exclusivas para quem está lá, como a Agents, que é um método de conexão com o WhatsApp. Mas eu não vou entrar em detalhe aqui agora, o foco do vídeo era apenas essa explicação. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.